Fachin, o cara que foi advogado do MST. O Barroso também, né? O Barroso? Do MST eu não sei. Não, do Barroso acho que da E o Fachin, que foi advogado do MST. Não lembro, não. E foi candidato a reitor da Universidade Federal do Paraná. E esses caras, de uma forma assim, e tal, eles têm essa formação e começa depois de certo tempo, que eu notei que eles começaram a votar de uma forma progressista, mas depois de certo tempo aconteceu alguma coisa, além da Lava Jato. Eu ouvi dizer na questão de li alguma coisa do Roberto Barroso, uma questão de alguma coisa que a mulher dele tinha em Miami, alguma coisa, e ele, ao ser colocado na parede, ele recuou e até agora não saiu disso. Então era nesse sentido, um pouco de fofoca, mas também um pouco de saber por que esse pessoal não tem sustentação ideológica e também moral. Eu em relação ao Barroso, eu discordo, eu não vou achar que é alguma coisa desse tipo, não. Eu acho que tem muito a ver com ele mesmo. Tá? Barroso foi uma pessoa que se mudou para Brasília e durante 10 anos ficou morando em Brasília só com um único objetivo: chegar no Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, bom, se eu tivesse que escolher, ele já estava fora. Porque quando o camarada quer muito, é porque não presta. E ele queria muito. Pergunta ao Vadi quem é o Barroso, que foram colegas de turma na UERJ, Vadi da Luz. Era uma pessoa, entre os colegas, ele era intragável, sempre nariz empinado, altamente elitista, sempre foi. Os escritos dele, eu, como estava fazendo doutorado, li muito parecer do Barroso. E os pareceres dele são inconclusos. É aquele tipo de parecer querendo mostrar muita ilustração, né? Uma carrada de autores de um lado, uma carrada de autores do outro lado, só que ele não se assume como lado, ele se coloca aí no finalzinho, arma um eclético aí qualquer, junta, dá um nozinho e diz assim, ó, isso aí é a conclusão. Não é conclusão nenhuma, porque ele nunca assumia posição nos pareceres dele. Tá? Então, é uma pessoa que tem um currículo acadêmico fabricado. Barroso tem um mestrado numa universidade secundária nos Estados Unidos, um LLM, e o doutorado dele, na verdade, é um concurso de livre docência da UERJ, onde ele já era professor. Rio de Janeiro, nesse período, não tinha programa de doutorado. O único que tinha era, aliás, tinha na Gama Filho, que a UFRJ tinha quebrado seu programa de pós-graduação, e a UERJ não tinha pós-graduação, doutorado em Direito. Então, para ele poder vir a assumir cátedra de professor titular, sem doutorado, criaram essa figura da livre docência equiparada a doutorado por um parecer do Caio Castro no Conselho Federal de Educação, no caso do Barroso. Chegou no Conselho Federal de Educação para ele poder ter essa equiparação, ou seja, ele não tem doutorado. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas. Se você olha realmente o currículo acadêmico dele, não é essa bola toda, não. Brasileiro, tem muito brasileiro acadêmico bonitinho, daqueles que gostam de botar, que acha que doutorado é um título para enfeitar o seu currículo. Né? Doutorado não é nada disso, nós sabemos que doutorado é apenas a porta de entrada no mundo da pesquisa acadêmica. É apenas uma porta de entrada, nada mais do que isso. Mas aqueles que acham que precisam de doutorado para enfeitar o currículo, né? Eles muitas vezes fazem coisas assim impressionantes. Engenharia curricular no Brasil é uma atividade muito especializada. Né? A gente tem gente dedicada à engenharia curricular. Né? Montar um currículo que o desavisado assim, pô, esse cara, nossa, isso
você for espremer, não sai nada, né, no currículo. Né? Usa mesmo texto 2 vezes, em 2 revistas diferentes, no fundo é o mesmo trabalho, com títulos diferentes, esse tipo de coisa. Né? E isso, currículo Lattes não melhora. Não melhora porque tem 2 ISBN diferentes, né? Para o mesmo texto, 2 ISBN. Né? Então, esse tipo de coisa não resolve. Né? E, bom, então isso em relação ao Barroso. Barroso, ele queria muito, tanto queria muito, que quando ele foi sabatinado pelo Senado, ele foi atacado pela direita, assim, de uma forma muito raivosa, quando ele falou que o mensalão, na sua visão, era um ponto fora da curva. Né? Depois ele resolveu colocar, né, o mensalão dentro da curva dele, né? Que hoje ele é o relator do mensalão, é ele que faz a execução penal do mensalão. E é ele que introduziu monocraticamente aquela prática de dizer que o réu só pode, aliás, o réu não, o condenado só pode progredir de regime depois de pagar a multa, e com isso cria uma prisão por dívida. Né? É o caso do Henrique Pisolato, que durante muito tempo ficou preso com direito a progredir, mas não progredia porque tinha que pagar uma multa de 2 milhões de reais. Né? Isso é uma coisa do Barroso. Aí o que ele fez, o Barroso, no caso do Pisolato, foi uma coisa muito curiosa. Ele pediu que então ele fosse para a Fazenda Nacional fazer então parcelamento. Né? Só que a Fazenda Nacional dizia o quê? Não posso parcelar, porque a quantia é tão grande, ele não tem renda para fazer isso, e eu só posso parcelar em 5 anos. É o máximo que a Fazenda Nacional parcela em 5 anos, porque depois tem a prescrição. Só que a Fazenda Nacional e o senhor Barroso se esqueceram que multa de condenação não tem natureza tributária, portanto não prescreve em 5 anos. A prescrição é junto com a pena principal. Então essa coisa de 5 anos não valia. Se uma pena prescreve, no caso a pena dele, em 8 ou 10 anos, ou 12 anos, né, seriam 8 ou 12 anos que prescreveria a multa. Então ele poderia parcelar mais vezes. Mas ele não quis nem saber disso. Né? Então é uma complicação enorme. Quer dizer, então isso mostra realmente que o sujeito, no fundo, sempre foi isso. Não é uma coisa diferente. Fachin eu acho que é mais difícil explicar. Tá? Eu não acho, não. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu não tenho vivência de Fachin no Paraná para saber dos detalhes. Muitos paranaenses diziam que ele já era complicado. Tá? Muitos dizem. O pessoal lá do Paraná. Mas, para nós que não somos do Paraná, Fachin sempre foi uma pessoa levada muito a sério como acadêmico. Inclusive, foi até presidente, coordenou na CAPES aquele grupo dos cursos jurídicos. Né? Ele era muito festejado, aliás, um civilista com uma visão progressista. Né? E isso, realmente, para nós todos foi alguma coisa que aconteceu no impeachment. Alguma coisa, ali teve algum estalo que aconteceu, porque ele deu aquela liminar parando o processo de impeachment. E depois, quando ele foi julgar o mérito, ele caiu de cacete, né, liberando geral, e os colegas dele que tiveram que segurá-lo, e com isso ele foi voto vencido, mas o voto dele era horroroso. Então, entre a liminar e o voto dele naquele mandato de segurança, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. Ninguém sabe, ele deu um estalo qualquer. E depois daí ninguém mais segurou. Ninguém mais segurou. Tem um problema daquela cadeira lá, dizem que aquela cadeira lá do Supremo Tribunal Federal é muito complicada. As pessoas sentam ali, se tornam muito, né, muito moles. Então, boa tarde a todos, todas. Professor Eugênio, aqui já que a gente está entre companheiros e companheiras, vou fazer aqui uma fala em nome do MST, mas no sentido seguinte: já são mais de 500 dias que o companheiro Lula está preso, injustamente, lá em Curitiba. O MST montou um acampamento, Lula Livre,
desde a prisão dele. E o que nos deixa um pouco entristecido é que companheiros da esquerda e companheiras já tiveram a ousadia de chegar para nós e dizer: esse acampamento aqui já poderia sair, ter um fim. E nós que estamos lá, dormimos lá, porque tem companheiros que chegam lá, mas de passagem, com seus hotéis. Então, quem vai definir se nós vamos levantar acampamento ou não, somos nós que estamos aqui organizando, porque daqui a ideia é sair para as caravanas. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para o companheiro que é do PT, se a companheirada do PT já fizeram ou estão em processo de autocrítica do governo, dos 13 anos do governo do PT, e pós Lula livre, com a concretização do Lula livre, as caravanas, e quem sabe, oxalá, 2022, a concretização da vitória seja do PT. Nós não sabemos se o companheiro vai poder sair candidato ou não, mas quais são os desafios e os erros que nós cometemos nos 13 anos do governo do PT e que esses erros não podem ser repetidos, e o que vamos fazer logo após a vitória? Olha a pergunta, logo após a vitória, porque a gente sabe que existe mecanismo na Constituição que a gente pode fazer algumas revogações do que foi implementado, tipo a emenda constitucional 95. Eu queria saber do companheiro Eugênio o que nós vamos fazer logo após o Lula livre, caravanas, essas eleições, quais são as perspectivas? Olha, e se a militância do PT vai voltar a fazer trabalho de base? O PT, diferentemente de outros partidos que não são de esquerda, porque os partidos de esquerda, de uma forma geral, são mais orgânicos, mas o PT tem uma coisa que os outros partidos, na maioria, não têm. Ele é profundamente democrático por dentro. Então é muito difícil uma pessoa, individualmente, dizer o que o PT vai fazer ou deixar de fazer. Isso vai depender enormemente da articulação das diversas forças internas do PT nos seus congressos, para saber como o PT vai se posicionar. Agora, em termos de autocrítica, é muito difícil o PT fazer autocrítica enquanto ele é alvo de um ataque midiático, ataque sistemático da direita em cima do que foram os 13 anos de governo do PT. Ele está na defensiva. Na defensiva, você não se entrega. Né? Quer dizer, eu acredito que no momento que o PT consiga voltar, né, a ganhar eleições em larga escala, aí será o momento da autocrítica. Né? Porque para você fazer autocrítica, você tem que estar numa posição de poder. Porque senão você está se destruindo. Então é claro que muita gente coloca os erros do PT debaixo do tapete. Isso, claro, que não impede que de boca pequena os companheiros entre si ficam fazendo críticas ao que aconteceu. Né? E me parece que já tem um caldo bastante expressivo na militância do PT sobre os erros que foram cometidos. O maior deles, para meu ver, foi acreditar que o PT é um partido que podia conviver com a ciranda financeira, né? Com o modo tradicional de se fazer político nos currais eleitorais Brasil afora, né? E o resto veio de carona, né? Porque nosso sistema eleitoral é altamente corrompível, né? Ele corrompe, porque os custos do nosso sistema eleitoral clássico são enormes e não tem ninguém, vamos dizer, pessoa normal. Não estou falando de Antônio Hermílio de Moraes, estou falando de pessoa normal, que tenha dinheiro para custear suas próprias campanhas sem fazer alguns tipos de malabarismos. Né? Os que buscam fazer isso, no final estão endividados, não conseguem nem dormir. Eu vejo, por exemplo, Maria do Rosário. Maria do Rosário
deve da campanha de 2014, ela ainda está devendo 4 milhões e tanto para fornecedores e tudo mais. Agora, o marido dela tem uma empresinha desse tamanho, como é que ela vai financiar isso? Ela vive com isso, está vivendo com a dívida, empurrando a dívida, sabe-se lá até onde. A grande parte dos políticos de esquerda hoje estão nessa situação. Então, é razoável que o sujeito, na pressão financeira, ele busca o tesoureiro do partido dele e pede para o tesoureiro dar um jeito. Ele diz: ó, meu amigo, eu me elegi, mas essa eleição me deixou arrebentado. Gostaria que o partido me desse uma força. E cabe ao tesoureiro do partido achar o jeitinho de pagar essas dívidas que muitas vezes não aparecem nas prestações de contas. Não é? Então isso tudo é extremamente complicado. Não é? A gente sabe disso. Por exemplo, João Magno, que entrou no mensalão e saiu no mensalão absoluto. Uma pessoa maravilhosa, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Né? Uma pessoa que foi destruída pelo mensalão, completamente destruída. O que João Magno fez? João Magno tinha uma dívida de 300 mil e poucos reais. Tá? Não tinha dinheiro para pagar. Ele tem filhos, tem uma família grande, tudo mais, em Ipatinga, 300 mil reais é uma fortuna. Não tinha como. Ele tinha sido prefeito de Ipatinga 3 vezes. É uma pessoa muito benquista em Ipatinga. Só tinha um sujeito lá em Ipatinga que não gostava dele. Era o pastor da Assembleia de Deus, que falava horrores sobre ele e antagonizava com ele na política. Bom, quando ele viu que ele não tinha como pagar essas dívidas, ele ligou para o Delúbio, pediu o Delúbio para ajudar. O Delúbio disse: olha, tem um companheiro nosso aí em Minas, tá? O Marcos Valério, que tem um dinheiro nosso. Você pede para ele, você abre uma conta específica, ele vai depositar esse dinheiro, você refaça a sua prestação de contas no TSE, no TRE, tá? E depois, quando tudo estiver liquidado, você fecha essa conta e o que sobrar você devolve para ele. Foi exatamente o que ele fez. Fez tudo direitinho, ele refez a prestação de contas dele, corrigiu tudo. E depois ele entra nesse turbilhão de coisas chamado mensalão. Né? E é uma pessoa honesta, tanto que ele foi absolvido. É uma pessoa absolutamente honesta. Agora, premido pela condição de candidato inadimplente. É o que mais tem no Brasil. Tem outro companheiro nosso, que era do PMDB do Acre, vocês devem conhecer, o Mamed, diretor da Faculdade de Direito de Brasília. Né? Foi deputado estadual do Acre durante muitos anos. Aí resolveu ser deputado federal. A campanha custou um dinheiro que ele não tinha. Para ele poder pagar as dívidas dele, ele vendeu a casa dele em Rio Branco e o apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro. Vendeu tudo, ficou com uma mão na frente e outra atrás e foi fazer concurso para professor universitário. E mudou de vida. Disse: não quero mais. Acabou. Acabou a política. Depois que eu me arrebentei desse jeito, não quero mais. E nunca mais quis saber disso. Vinícius, dá para a gente mudar de assunto, porque eu e Anselmo Castilho já estamos nos arrepiando aqui com essa história de campanha eleitoral. Não sei como é que é isso. Cleide. Olha, Eugênio, é o seguinte, a pergunta que eu vou fazer, eu disse até para o Alexandre. Eu vou para a hora de conversa, eu quero espremer o Eugênio até eu tirar minhas dúvidas, porque são muitas pessoas me procurando, mas eu vou resumir numa pergunta só. Eu não cheguei no começo, não sei se você abordou esse assunto, né? Mas as irmãs têm me apelhado muito porque assistiram uma entrevista sua em relação à possibilidade de Lula sair, né? E disse que você respondia assim com um sorriso, e uma das irmãs disse assim: eu tenho a impressão que ele sabe alguma coisa que não quis revelar. Então eu disse para a Alexandre, eu conheço. Irmã, faça o seguinte: assista a fita, porque ele revelou para nós. Mas vai revelar para você. Mas aí a expectativa do que tem da liberdade de Lula, né? E a segunda questão que a gente tem muita preocupação
realidade. Esse governo Bolsonaro tem perspectiva de ir à frente? Bom, são duas coisas bem diferentes. Lula, para mim, ele vai sair. Eu acho que dele passar o Natal em casa é uma altíssima probabilidade. Claro que você não vai dizer que é igual 2 mais 2 igual a 4, né? Porque sempre tem um fator de surpresa de última hora, sabe? Teve essa semana no meio, né? Mas eu acho que vai. Eu acho que vai, inclusive, com a anulação dos processos dele, no caso da segunda turma. Tá? Eu acho, inclusive, que vai por lá. Né? Mas talvez eu esteja sendo muito otimista, eu tenho medo de ser otimista, porque a gente já levou tanto para a cabeça que a gente fica sempre com o pé atrás. Né? Isso é humano, tudo mais humano. Quanto ao Bolsonaro, enquanto o mercado tiver, olhar aqui durante o governo dele, a perspectiva de fazer as reformas que o mercado quer, ele não é derrubado. Um motivo muito simples. Um processo de impeachment é um trauma tão grande dentro do Congresso Nacional que tudo paralisa. Não tem comissão que anda, não tem projeto de lei que é votado, não tem nada. Para o Congresso inteiro, como parou. E isso significa que as reformas vão ficar todas elas paralisadas. Então, o custo de tirar Bolsonaro para o mercado, por enquanto, é muito maior do que mantê-lo falando as suas bobagens. Então eles deixam ele falar as bobagens dele, fazer as encrencas dele. Quando a coisa é mais grave, você vê que o próprio presidente da Câmara, às vezes o presidente do Senado, às vezes o presidente do Senado, alguém reage para dar um freio de arrumação, mas estão deixando ele lá. Agora, uma vez as reformas principais feitas e ele começar a criar problemas, principalmente em relação ao comércio exterior, que possam ser muito graves para a economia brasileira, mas não tenha dúvida que eles se livram dele, porque eles não têm nenhum tipo de apego a Bolsonaro. Bolsonaro não é nada, é um backbencher, é um baixo clero, né? Ele nunca foi levado a sério para coisa nenhuma. Ele está lá porque tirá-lo tem um custo muito alto. É só por isso. Então, por isso que eu acho que... Agora, claro que isso tem um limite. Por exemplo, ele dizer que ele quer tirar o Brasil do Mercosul, aí eles dizem, peraí, todos os empresários que ganham horrores de dinheiro com exportação para a Argentina, que bem ou mal é 30%, 40% do nosso mercado externo, vai dizer, peraí, ficou doido? Né? O Brexit não está dando certo, por que vai dar o Brexit vai dar certo? Né? Então, eu acredito que esse tipo de coisa pode ser um freio. Por exemplo, ele queria transferir a embaixada do Brasil lá de Tel Aviv para Jerusalém e os árabes deram chega para lá nele, né? Porque afinal de contas o mercado externo brasileiro com Israel é zero, não importa nem frutas de lá, né? nem figos, nem isso aqui vem dos países árabes. Então, e o Brasil, ao mesmo tempo, exporta para os países árabes, né, 40 mil toneladas de carne por ano. Né? Então, isso aí é quebrar indústrias brasileiras na área da indústria de frigoríficos, né, que hoje estão especializados em produzir carne halal para o mundo árabe. Então, não dá. Então, certas coisas têm um limite econômico. Mas isso significa para nós a gente ter que botar na nossa cabeça que quem governa esse país é o senhor mercado, tá? São os especuladores, é o mercado futuro, tá? É o povo que fica brincando com o valor das commodities. São eles que estão dominando esse país. O Bolsonaro é a espumazinha, digamos assim, é a espuma que fica em cima, né? É fedorenta, mas ninguém está tão pouco se lixando por ele. Eu chamo isso hoje de lá da louça. Então o Bolsonaro pode continuar cometendo crimes, o crime foi e a gente vai continuar assistindo ao legislativo e o judiciário também. Vai ter um limite, tem limites. Por exemplo, eu acredito que se sair por meios bastante tortuosos
alguma conexão dos Bolsonaros com a morte da Marielle, Sim. e isso é um terremoto. Tá? Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Parece que todos os caminhos levam ao Village. Como é o... Casa 58. A Casa 58, lá, Vivendas da Barra. Vivendas da Barra. Hoje as matérias moderadas a sua versão. Quer se inscrever? Eu lhe escrevo, quer? Não, já. É porque a garantia é fácil. Já tudo preço suficiente. Vamos aí, Vivendas. É chica. Mas se quiser, eu lhe escrevo. Não, desculpe, eu já vi a versão. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Francisca. A minha intervenção é quanto à prisão em segunda instância. Sim. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, no dia 7, vai dar continuidade, não é, o julgamento da prisão em segunda instância. Né? Se mantém a condenação até a segunda instância ou se espera e aguarda os esgotamentos dos recursos. Um senador do Podemos, só por dizer, do Rio Grande do Sul, já elaborou uma carta e colheu 37 assinaturas dos senadores para apoiar a prisão em segunda instância. E vai entregar para o presidente do STF na próxima semana, considerando a teoria da separação dos poderes. Isso não é se adentrar numa instância que não é do poder legislativo. Vamos dizer, a pressão política sempre existe, até melhor que seja feita desse jeito, do que seja feita debaixo da mesa. Tá? Então, fazer uma carta para o presidente do Supremo, numa sociedade democrática, é razoável. O problema é o presidente do Supremo atender a carta e mandar as favas os argumentos jurídicos. Né? Mas mandar a carta não tem nada demais. Agora, o Senado tem 81 senadores. 36 senadores não são nada. Eles não aprovam isso. Não aprovam. Eles não conseguem, eles não têm maioria. Eles podem até aprovar na CCJ, mas no pleno eles não aprovam essa mudança. E tem outra coisa, se aprovar, o assunto não morreu. Porque se aprovar uma mudança no artigo 5º, 57 da Constituição, você estará violando cláusula da regra. É garantia fundamental. Você não pode delimitar, reduzir a sua extensão. Então, eu acredito que esse vamos dizer, são os cães que ladram, mas a caravana tem que passar. Vivian? Zezé. Não, eu ia falar um pouco sobre essa sustentabilidade de Bolsonaro também, que o senhor já começou a falar no vídeo aí. Porque tem o medo, né? Eu acho que talvez a esquerda não se mobilize, eu acredito mais, né? Aquele medo de ele cair e de repente vir uma ditadura militar, muita gente fala disso. Eu não sei, gostaria de ouvir sobre isso e fazer também um contraponto. Por que foi tão fácil impeachment a Dilma? Né? O que houve realmente, quem realmente derrubou? O senhor falou agora há pouco que o mercado não quer derrubar Bolsonaro. Foi o mercado que derrubou? Pouco antes da decisão da Câmara dos Deputados, eu tive uma conversa com o senador Romero Jucá, que era quem estava liderando no Senado o movimento de impeachment. Eu pedi a ele para repensar isso, porque eu sempre me dei muito bem com ele. Conversa, desde a época que estava no TSE. E ele falou para mim isso, olha, doutora Aragão, não tem jeito, o mercado já decidiu. Ela não é mais sustentável, não dá mais para sustentar. A verdade é o seguinte, Dilma foi derrubada por uma série de fatores. Tá? Quando um avião cai, na verdade não é uma única falha, são várias falhas. É uma conjunção de falhas. Um deles foi o fato de
Aécio Neves, que era o darling do mercado, não ter aceito a sua derrota. Né? Aquela, vamos dizer, o terceiro turno que foi feito dentro do TSE e dentro do Congresso. O segundo é uma figura, e tudo que está por trás dele, chamado Eduardo Cunha, né? Que a Dilma não quis e não soube, vamos dizer, trazer para vamos dizer, algum tipo de articulação. Né? Provavelmente, se fosse o Lula, ele teria articulado com Cunha sem nenhum problema. A Dilma não fazia isso. Dilma tinha horror a esse tipo de política. Isso não significa que o Cunha não tivesse dentro do governo dela influência suficiente para roubar de vários ministérios, mas nas barbas dela, desde 2010. Roubou no Ministério da Cidade, roubou no Ministério da Agricultura, roubou no Ministério da Saúde, roubou no Ministério da Educação. E não foi pouco. E isso tinha sido avisado. Cuidado desse sujeito. Ele está formando um fundo para eleger 100 deputados. E ele fez isso. Ele tinha a bancada do Cunha de 100 deputados com dinheiro roubado que ele financiou. Então, isso é uma coisa que é um outro problema com que ela não soube lidar, bem pelo contrário. O PT lançou uma anticandidatura para a presidência da Câmara, que não foi bem sucedida e aumentou o fosso mais ainda entre os dois, entre o PT, o governo e a turma do Cunha. As pessoas acreditavam que o PMDB do Senado seguraria as pontas, mas Dilma tirou o Romero Jucá da liderança do governo sem avisá-lo, ficou sabendo por telefone, né? E colocou no lugar dele a Ideli. Então aí realmente não tinha jeito. A Ideli não tinha força dentro do Senado nenhuma. Né? Então foram alguns erros estratégicos que mostram o quê? Dilma nunca foi uma política. Ela não sabia construir consensos para se manter. Ela foi, na verdade, enfurecendo cada vez mais aqueles que se viam frustrados nas suas expectativas de ganhar alguma coisa na coalizão com o governo do PT, que eram os de sempre, que sempre ganharam seus trocados aí, né? E sobreviviam com esses trocados, e a Dilma não queria saber disso, não. Dilma deixava deputado, senador, governador,